Vamos elevar os nossos pensamentos. As notícias nos chegam, nos abalam. Fazemos os confrontos com tudo que nós ouvimos e vemos com o nosso dia a dia. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso. E a proposta é sempre esta: aquiete o seu coração, caminhe devagar. Para que tanta ansiedade, angústia da caminhada? Se fortaleça com a sua experiência, buscando a certeza do seu caminhar para a imortalidade. E é nesse instante que você deve, tendo a abóboda dos céus como sendo a cúpula de sintonia que nos encaminha para o alvo maior das nossas súplicas. É preciso amor. Compreenda que o seu caminho é uma decisão sua, é um processo seu. É preciso a chuva para florir. Aquiete seu coração. Penso que cumprir a vida seja simplesmente sossegue a sua alma, compreender a marcha e tocando em frente. Compreenda que nessa caminhada, embates, quedas, como um velho boiadeiro levando vão a boiada, acontecer. Vou tocando os dias. Mas vá tocando os dias pela longa estrada eu vou. Pela estrada da sua vida. Estrada eu sou. Compreenda mais do que nunca, diante do inesperado, do inusitado, repito, que você toma conhecimento, o sabor das massas e das maçãs, que não vale a pena. Não vale a pena essa correria para lugar algum. Não vale a pena sair correndo para tropeçar. Para poder sorrir. Aquiete seu coração. É preciso a chuva para florir. Abra o seu coração. Faça de sua alma um canteiro bendito. E a chuva, efetivamente, é esta bênção dos espíritos superiores sobre nós. Porque cada um de nós vai compondo a sua história com esse ir e vir das dores, das alegrias. E ser feliz. Ah, seja feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, de tudo aquilo que a vida apresenta a você. É preciso amor para poder. Não tenha dúvida. É preciso paz para poder sorrir. É Sorria. preciso a chuva. Aquiete a sua alma. Deixa florescer a sua alma. Ando devagar porque já tive pressa. Se levo esse sorriso, porque já chorei demais. Quem não? Nos abençoe, Senhor. É força de expressão. E geralmente são as mais envelhecidas, doutor Paulino, que ficam satisfeitas com esse elogio. Meus amigos, hoje nós estamos recebendo a visita de um amigo meu, lá de Pernambuco, Guilherme Velho. Está na cara dele o sobrenome que ele carrega. Aí hoje ele estava comigo lá na rádio, ele disse: mas Medrado, eu só tenho 48 ou 49? Você está me escondendo minha idade? 49. 49, eu disse: rapaz, você está acabado, parece que tem 70. Não pode dar ousadia, não pode dar ousadia, né? Guilherme é um pesquisador, já lançou livros sobre as suas pesquisas em psicografia, e eu o convidei para que ele falasse dessas suas experiências, como eu disse a vocês a semana passada. E nós hoje vamos
vamos dividir esse momento de reflexão. É importante que nós compreendamos que a doutrina espírita é uma doutrina de razão, de questionamento permanente. Não é de forma alguma uma doutrina de ilusão. Não é uma doutrina de faz de conta, ainda que muita gente vivencie a nossa doutrina fazendo de conta. Além de que também muita gente se coloca como espírita, sem também ser. Mas vamos ouvir nesses próximos... Está assustado com alguma coisa, Wellington? Eu não. Tá tudo tranquilo. Vem cá, cadê Luana e Amanda? Não vieram, não? A Amanda tá... Luana tá aí? Luana não veio, não? Porque eu queria apresentar Luana Guilherme, porque ele faz esse trabalho com entrevistas com familiares de pessoas que faleceram e mandaram mensagem. E ela, como está com esse trabalho aqui, frente ao luto, vocês já sabem, né? Que Luana é a minha sobrinha caçula preferida. E Amanda ali é minha sobrinha mais velha preferida, sabe? Guilherme, a casa é sua, seja bem-vindo, o público também é seu. Boa noite. É com imensa alegria que eu estou aqui pela primeira vez, sempre acompanhando aqui pelo YouTube todas as terças-feiras, né? E agora, depois desse convite, a gente veio conferir de perto o que é a Cidade da Luz. E eu confesso que eu fiquei encantado, não imaginava que o Medrado tinha construído uma obra tão bonita e tão grande. Acredito que todos vocês que estão aqui, que colaboram com esse trabalho, estão de parabéns. Queria parabenizar publicamente você por essa instituição, por esse trabalho. Eu conheci Medrado no início dos anos 90. Ele ainda tinha um cabelo preto. Eu vou falar depois de você, viu? E a gente vem estudando, né, a psicografia. Eu sou pesquisador, me dediquei assim, me identifiquei muito com a parte da pesquisa, da doutrina espírita. Até não me acho uma pessoa assim, muito religiosa, mas eu fui pesquisar, porque eu não acreditava em nada. E estudando espiritismo, estudando os fenômenos, eu me convenci de que somos eternos, de que somos imortais, né? E os últimos 5 anos a gente foi estudar a psicografia, que são as cartas, né, psicografadas, que seriam atribuídas a pessoas mortas. E eu quis entender se aquelas cartas eram realmente comunicação, uma comunicação autêntica, se aquilo era fruto da ilusão, se era fraude, enfim. E durante aí esses 5 anos nós tivemos contato aí com mais ou menos 25 médiuns no Brasil e fora do Brasil. Tivemos a oportunidade de investigar e conhecer mais ou menos 250 casos. E o interessante é que a gente se envolve tanto com essas mães e pais que entregaram seus filhos, né, que a gente pôde mais ou menos mensurar aquela dor, né? A dor da mãe que entrega um filho. É uma dor que a maioria das pessoas costumam dizer que é algo surreal. E eu sempre repetia nas minhas palestras que essa era a maior dor do mundo. E durante essa construção, né, a gente conheceu pessoas fazendo um trabalho muito sério, um trabalho muito bonito. A gente, nesse segundo livro, Vida Após a Vida, que lançamos agora recentemente, a gente teve o prazer de colocar 7 casos ali, 5 do médium Orlando Noronha, um que é de Curitiba, um outro caso do médium Alaú Borges, de Uberaba, e um caso do médium Newton Souza, do Ceará. E são casos assim que trazem uma certeza da comunicação, porque são informações muito pessoais, cartas que vinham assim com o nome de avós, com o nome de bisavós, com o nome de tio-avós. Então assim, não tinha como o médium ter acesso àquelas informações. A gente pesquisou tudo, a gente olhou tudo para ver se de repente podia ter ali algum tipo de mistificação,
Porque a gente sabe que com rede social hoje, né, a pessoa consegue coletar muitas informações. Então a gente teve esse cuidado de olhar tudo, porque a gente sabe que tem aí algumas pessoas se passando por médium, coletando essas informações em redes sociais. Mas esse trabalho, ele teve esse cuidado, né, para que a gente pudesse trazer para as pessoas que estão buscando um consolo, que estão buscando a dor, a certeza de um caso autêntico. E a carta, minha gente, ela funciona como um analgésico. É impressionante como as pessoas, quando procuram a carta, quando elas vão à casa espírita em busca de uma carta, e quando aquela carta chega, olha, é uma alegria. E a gente que está ali do lado é contagiante. É contagiante. Agora, nem tudo que a gente vê aí é autêntico. Isso é um fato, né? Médico dando número de CPF, número de telefone celular, placa de carro, tem. Alguém viu o Chico fazer isso aqui? Chico era a nossa maior antena. Então, se alguém faz algo maior, assim, aparentemente maior que Chico, das duas, uma. Ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Não tem uma terceira hipótese. Então, minha gente, a gente teve esse cuidado. Uma coisa interessante é que as pessoas, elas que buscam essas cartas, elas vão com tanta fé em busca da carta. E as que recebem a carta, elas conseguem, de alguma forma, encontrar aquele consolo que o Espiritismo sempre propagou e sempre trouxe no seu conhecimento, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ali, quando o que está por trás dessas comunicações é o mais importante. A gente não deve se atentar a ficar preso ao fenômeno em si, e sim ao que o fenômeno tem a nos ensinar. E essas cartas, quando a gente põe os olhos da pesquisa, a gente vê ali praticamente todo aquele conhecimento da doutrina espírita presente. Porque ali você encontra o consolo, você encontra o amor, você encontra o perdão, quantidade de filhos que vêm ali pedir perdão aos pais, aos parentes, pais que vêm pedir perdão aos filhos. Você encontra ali naquele conteúdo de informação dos espíritos comunicantes a certeza de que nossas orações, que nossas preces são ouvidas, porque todos dizem isso, principalmente aqueles espíritos comunicantes que em vidas passadas cometeram suicídio. Eles falam que sentem na hora das orações, que as orações que chegam até eles sentem aquele bálsamo, sentem aquele alívio, sentem aquela coisa leve. Então, existe uma riqueza de informações nessas cartas. E muitas vezes as pessoas não exploram, ficam presas ali ao fenômeno em si. Ficam presas ao fenômeno. Essas cartas, elas funcionam, Medrado, como um analgésico. Como um analgésico. O que ocorre é que muitas vezes a casa espírita, ela talvez não está preparada, algumas casas, e fica presa ao fenômeno em si e não dá para aquelas pessoas que estão recebendo aquelas cartas o mais importante, que é o remédio para aquela dor não voltar mais. Porque a carta sendo um analgésico, a dor volta. E para a dor não voltar, tem que se ter o remédio. A saudade, ela vai existir sempre. Sempre, sempre vai existir. Mas o remédio é aquele que vai cicatrizar a ferida. E o melhor remédio que existe para curar a dor da perda de um ente querido se chama espiritismo. Esse é o verdadeiro e o melhor remédio. E muitas vezes as pessoas ficam tão presas à carta que esquecem. Tem um caso do médium Alaú Borges, que em São Paulo, é um médium também que está no nosso livro, e o Alaú conta que era uma mãe que tinha uma filha, ela policial, civil, e tinha uma filha rebelde, e a filha teve uma discussão com a mãe, e a filha foi para a bolsa da mãe pegar a arma. Aí a mãe foi para cima da filha, segurou a mão, e as duas começaram a brigar, e a arma disparou, e a mãe matou a filha. Você imagina o desespero dessa mãe. Ela policial, não era espírita, e aí ela foi para uma reunião de psicografia do médium Alaú Borges em São Paulo. E quando chegou lá, ela foi contemplada, ela recebeu uma carta. Ela pôs apenas o nome da filha, data de nascimento e data de morte. Porque só são essas informações, não existe entrevista, apenas um dado, o nome da pessoa. E lá veio a carta da filha,
4 meses depois, o Alaú volta a São Paulo, recebe uma segunda carta da filha. 1 ano depois, pela terceira vez, o Alaú vai a São Paulo, ela recebe a terceira carta. 2 anos e meio depois, pela 4ª vez, quando o Alaú vai a São Paulo, está na reunião de psicografia, recebe um telefonema que a mãe da garota, a policial, tentou contra a vida, deu um tiro e se suicidou. Aí eu pergunto, adiantou a carta? Não adiantou. Porque faltou o mais importante, Medrado, faltou o remédio. Esse remédio que faz a gente ter força, que faz a gente superar a dor da perda. Eu sempre falava nas minhas falas que a maior dor é a dor da perda de um filho. Eu repetia isso constantemente em todas as minhas falas. Que a maior dor que um ser humano pode sentir é a mãe que entrega um filho. Eu repetia. E até que um dia eu fui lançar o primeiro livro no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, casa do Chico Xavier. E lá, a Célia Diniz, nossa amiga que cuida lá do acervo do Chico, estava ao nosso lado. E eu falei, eu dizendo que a maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega um filho. Quando eu terminei, eu saí, ela pegou o microfone e disse: Guilherme, eu vou discordar de você. Eu fiquei sem entender, disse, mas como assim? Existe uma dor maior do que essa? Aí eu disse, agora eu quero ouvir. Qual é a dor, Medrado? Pode ser a dor de uma mãe que entrega um filho? Aí ela falou: Guilherme, eu também falava isso. Só que eu estava no Rio de Janeiro, quando eu estava repetindo essa mesma frase, e quando terminou a palestra, veio uma senhora e disse: Célia, minha dor é maior do que a sua. Ela disse: eu quero ouvir. Porque a Célia tinha entregue 2 filhos. Vocês já viram aqueles filmes As Mães de Chico, que vai babar com a bicicleta ali, que a garotinha cai? Pronto, aquela é a história da Célia Diniz. E ela já tinha recebido carta do Chico, tudo. Foram 2 filhos que ela entregou. E ela disse: eu entreguei 2 filhos, essa mãe está dizendo que a dor dela é maior que a minha, eu quero escutar. E ela falou: a minha filha, Célia, usava drogas, saiu de casa e nunca mais voltou. Eu não sei se minha filha está viva, não sei se minha filha está morta, não sei se minha filha está presa, se está em cárcere privado, se ela fugiu, se ela está com algum problema mental, internada em algum lugar. Eu ando em delegacias, abrindo gaveta de ML. Quando eu estou em casa, o telefone toca, o coração bate achando que é ela. A campainha toca, eu vou correndo na esperança de ter alguém trazendo informação da minha filha. Toda noite eu vou dormir e eu acordo de madrugada suado, achando que minha filha vai entrar por aquela porta. Você, Célia, sabe onde estão seus filhos. Eu não sei onde está minha filha. E aí, depois disso, Célia disse que nunca mais repetiu isso. E eu parei para pensar. Eu fiquei pensando isso. Fiquei pensando. E quando eu fui fazer uma palestra em Fortaleza, lá na casa, no Lar de Clara, do médium Newton Souza, eu conheci uma mãe, chamada Dona Maria, que ela tinha um filho que tinha problemas psiquiátricos, e ele saía de casa, andava e voltava 1, 2 dias depois. E um determinado dia ele saiu e nunca mais voltou. Essa mãe passou 2 anos colando cartazes em tudo que era lugar, procurando o filho. Até que ela vai ao centro espírita lá do Newton, Lar de Clara, e lá ela recebe uma comunicação do pai dela, mandando ela parar de procurar o filho por aí, e na Lagoa do Juvenal, que fica na região metropolitana de Fortaleza, que lá foram encontradas umas ossadas que ela fosse na delegacia. Esse é um dos casos mais incríveis que eu pesquisei. E aí, Medrado, ela vai na delegacia. Quando chega lá, ela pergunta ao delegado pelas ossadas. O delegado pergunta como é que ela sabe. Ela disse: foi um espírito que disse a ela. O delegado ficou rindo. Aí chegou um agente e disse: não, realmente foram encontradas as ossadas aqui. Aí mandam as ossadas para fazer o DNA. Ela volta no Lar de Clara, recebe a segunda carta, dessa vez do próprio filho, narrando todos os detalhes do assassinato. Ele disse que foi ver a lagoa, achou bonito, aí foi andar lá, viu, tinham 3 rapazes com pau, deram uma paulada aqui nele com muita força, que ele morreu, tocaram fogo, até os detalhes de que fizeram com o corpo ele narra na carta. A carta vem com assinatura igual. Tudo isso, na outra semana sai o exame do DNA e ficou comprovado que era o Galdino, filho dela. E aí eu tive a oportunidade de tirar a minha dúvida.
sobre a dor da perda do filho e a dor da separação. Ou melhor, a dor da perda e a dor do desaparecimento. E eu perguntei: Dona Maria, o que é que dói mais para a senhora? Ela disse: Guilherme, não tem nem dúvida. Quando eu achei o corpo do meu filho, eu voltei a viver. Veja o que ela disse: eu voltei a viver. Eu era uma pessoa triste. Então ela disse que a dor do desaparecimento é, sem sombra de dúvidas, a maior dor do mundo. Mas deve ser, né, minha gente? Você imagina. Porque a mãe, porque ela dizia: eu vou ter essa esperança de um dia saber da minha filha até o último dia da minha existência. Porque o amor de mãe não permite que eu abandone a minha filha. Eu vou guardar essa esperança até o último dia da minha vida. E desse dia em diante eu parei de falar isso. Mas no Rio de Janeiro, a gente falando também, na época eu ainda não tinha ouvido essa história, eu falando e repetindo isso, veio um senhor e veio conversar comigo, ele, uns 84, 85 anos, ele disse: Guilherme, essa Célia, ela entregou os filhos dela aí para a morte, né? Eu entreguei os meus filhos para a vida. Porque eu fiz 84 anos, tenho um filho médico e um advogado. Eles moram perto de mim e só vêm me ver no Natal. Quase não aparecem para me ver. Eu já estou quase indo embora. Um é advogado, outro é médico. Eu perdi meus filhos para a vida. Eu perdi meu filho para o direito e eu perdi o meu outro filho para a vida. Então a gente tem que valorizar esse momento que a gente tem ao lado das pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu escutei uma entidade dizer uma coisa, disse a mim: Guilherme, a gente vai dormir e não sabe se vai acordar. Então, minha gente, vamos viver. Nós não fomos educados para a morte, e quando a morte chega, a gente se desespera. Mas lembre-se, a doutrina espírita está aí para mostrar a vocês que ninguém morre, né, Medrado? Podia comentar alguma coisa, né? Que os seus comentários são sempre oportunos. É importante você falar alguma coisa também. Essa sua camisa de pijama? Eu sabia que vinha coisa. Vocês sabiam, minha gente, que eu tive uma namorada. Não parece. Olha, vocês sabiam que eu tive uma namorada que era fã do Medrado. Sabe como foi que ela conheceu o Medrado? Eu vou contar. Eu estava na minha casa e eu disse: olha, nós estávamos acabando de se conhecer. Eu falando uma coisa tão séria, agora eu vou ter que ser obrigado a contar uma história dessa, mas eu vou contar. E a gente estava lá na sala, eu digo: olha, meu bem, fique aqui que eu vou tomar um banho para a gente sair, que a gente ia fazer um passeio e tal. Aí disse: agora eu quero que você conheça um amigo meu. E eu vou pôr aqui. Aí coloquei uma palestra dele, daquelas bem interessantes, daquelas bem engraçadas, e coloquei lá e fui tomar banho. Se eu lá no chuveiro só vi as gargalhadas dela na sala. Ela deve estar gostando, né? E aí quando eu cheguei, eu disse: e aí, meu bem, gostou do meu amigo? Disse: claro, eu já conhecia. Ele fazia show lá na barraca da minha tia, lá na Praia do Futuro. Ele é lá de Fortaleza. Ele é humorista lá em Fortaleza. Eu disse: não, ele não é humorista, não. Ele é palestrante espírita. Não, ele é de Salvo, ele é de Fortaleza. Não, ele é baiano, não. Ele frequentava a barraca de tia Carminha lá. Eu digo: ele é espírita, ele é... Não, ele é forte de Fortaleza. Eu digo: não é, você está se confundindo, meu bem. Não, ele é lá num Gol Branco. Eu tive um Gol Branco. Então era você. Eu tive um Gol Branco. Então era você. Meu primeiro carro zero foi de consórcio e foi um Gol Branco. Não era você que estava naquelas barracas da Praia do Futuro ali, não? Não. Pois até hoje ela jura que era ele. Tanto que quando eu vim pra cá, ela disse: pergunta se ele não já teve um Gol Branco. Agora ele confirmou. Tive. Tá vendo? Mas, minha gente, o bom de aprender espiritismo, de aprender espiritualidade, é justamente a gente ter a oportunidade de escutar histórias, escutar situações. Medrado, ele é muito espirituoso e sempre consegue passar o conhecimento para a gente de forma alegre. E isso faz com que a gente se interesse e aprenda, né? Quando você vai estudar as obras de Emmanuel, é toda isso: é sorrir, auxilie, ajude. Então você está sempre passando informações para a gente sintonizar com coisas boas, coisas superiores. E isso que a gente vê aqui, né? Quantas e quantas vezes eu estava lá em casa assim, de mau humor, dia de terça-feira, eu colocava lá, né, para assistir aquele... Não vou dizer show de humor, não. Aquela palestra sua. E terminava a palestra e me sentia bem melhor, né? E hoje eu estou aqui.
E eu estou muito feliz, Medrado, dessa oportunidade que você está me dando, né? Muito obrigado. Eu acho muito importante também, Medrado, a gente tirar esse conhecimento de espiritismo, de espiritualidade, e tirar da casa espírita e levar para o nosso cotidiano, levar para a nossa escola, nosso trabalho. É isso que eu tenho feito. A gente tem feito, Medrado, muita palestra fora do movimento espírita, fora das casas espíritas, em universidades, Rotary clubes, e é assuntos que a gente aborda aqui na casa espírita, né, sobre mortalidade. Eu lembro, até fora do Brasil, a gente visitou algumas igrejas espiritualistas nos Estados Unidos, e eu lembro que eu estava na Carolina do Norte, que eu tinha morado um ano lá, estudando, e me convidaram para fazer umas palestras lá em inglês. Eu falei 1 hora sobre Kardec. Botou banca. Não, falou mas, em inglês, botou banca. Mas eu tinha que falar. Ostentou. Mas eu não falo assim bem como você, né? Você ostentou. Você fala melhor que eu. Você fala melhor que eu. E ali eu falando, quando eu terminei 1 hora falando de Kardec, quando eu terminei, veio um senhor lá e disse: esse autor brasileiro não tem nada aqui não conheço esse autor brasileiro não, nunca ouvi falar desse autor brasileiro. Disse: não, ele não é brasileiro não, ele é francês, ele nem sabia quem era. E lá eles acreditam na comunicação dos espíritos, acreditam nas obsessões, acreditam em quase tudo que a gente acredita. Nunca ouviram falar em Kardec. E o interessante foi que terminou e veio uma senhorinha, que era cidade interior dos Estados Unidos, cidade pequena, e americano não sabe muito do que está acontecendo fora dos Estados Unidos não, né? Eles ficam muito presos àquela realidade deles. Aí a senhorinha veio perto de mim, olhou para mim e disse: você vê muitos índios perto da sua casa? Porque eu fui dizer que era brasileiro. Aí eu fiquei assim, como Medrado fica quando está com raiva, né? Eu olhei para ela assim e disse: o último índio, minha senhora, que eu vi foi na televisão assistindo um filme de cowboy americano. Eu disse a ela. Não satisfeito, aí tinha uma outra amiga dela, já era um casal, na verdade. Eles chegaram e disse, olhou para mim o senhor e disse: do you have cannibals in Brazil? Se tinha canibais no Brasil. Você acredita nisso? Me perguntaram se tinha canibais no Brasil. Aí eu ali já estava com um pouco de raiva. Eu olhei para ele, aí eu dei uma resposta boa. Eu olhei para ele e disse: the last I ate. O último eu comi. Eu disse. Eu disse sim. Porque o espiritismo ensina a gente a ser pacifista, não ser passivo, né? E não ser passivo. Eu não vou ficar ouvindo uma coisa dessa e ficar calado, né, Medrado? Não. Eu fiz errado? De forma alguma. Tu vê agora. E você poderia ainda ter dito: olha, e é melhor sair de perto. Aí ia ser pesado demais, né? Aí ia faltar caridade. Aí não ia ser tão espírita, não. Aí não ia ser tão... Ia ser muito pesado. Não podia... Eu falei assim com um pouco de caridade, né? Não falei nem comer ninguém. Mas enfim. Medrado, eu estou realmente agradecido pela oportunidade. Eu espero poder voltar aqui para a gente posteriormente deixar alguns livros aí. Toda a renda do nosso livro, ela é doada, a primeira edição para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, e as próximas edições a gente vai doar para os médiuns que fizeram essa obra, que não pertence a mim, e sim aos espíritos que escreveram através das mãos desses médiuns. É um livro que traz muito consolo, é um livro que vem mostrar, através de fatos, de relatos, de que nós somos eternos e que aqueles nossos parentes que a gente tanto ama e tanto sente falta estão nos esperando. Aquele parente com certeza está nos esperando. Eu contei até para Medrado mais cedo um caso, não vou contar narrar só um caso do livro, de uma mãe de Natal, que ela tinha um filho bem problemático, e era o filho que ela mais gostava. Por que será, em Medrado, que a mãe ela gosta mais daquele filho que dá mais problema, né? Ela é mais ligada com aquele filho que dá mais dor de cabeça a ela, né? Porque ela é problemática também. Pronto. Ou pode ser um processo kármico também, né? Enfim, então ela já veio com aquela missão para cuidar do filho. E o nome dele era Mateus. E toda vez que ele fazia algo errado, a mãe olhava para ele e fazia: Mateus, Mateus. Que aqui no Nordeste é muito comum falar isso, né? Pelo menos lá no Natal o pessoal fala. E ele, muito rebelde, olhava para a mãe e dizia: Mãinha, mãinha. E ficava naquela. E era como uma espécie de um código dos dois. E aí ele, com 20 anos, ele saiu, andando com a turma da pesada, começou a usar drogas e levaram ele para fazer um assalto. E no assalto a vítima reagiu e eram 5, 6 pessoas e atiraram no Mateus, e o Mateus foi o único que não conseguiu escapar. E morreu. Então a mãe ficou desesperada,
E após alguns meses, o médium Orlando Noronha esteve lá em Natal. Ela nunca teve contato com Orlando, nada. E no evento lá tinham mais ou menos 300 pessoas. Ele distribuiu 200 fichas, onde ela colocava o nome do filho, data de nascimento, data de morte. Apenas isso. E o Orlando ficava sentado numa cadeira e a pessoa vinha numa fila, chamava, entregava a ficha na mão dele e saía. Não existe entrevista, não tinha contato. Quando a Neidiela entregou a ficha com o nome do filho que o Orlando pegou ali, que olhou, ali ele já sente. Né? Ali ele já sente, que ele toca na ficha, ele já tem ali um fenômeno de psicometria, ele já tem um endereço, já sabe que o telefone vai tocar de lá para cá. Que ele olha a ficha e olha para a mãe e diz assim: "Maninha, maninha", acabou. Então a mãe ali já teve a certeza da carta. E aí ela foi, sentou e esperou. Quando a carta veio com uma riqueza de detalhes, a gente conta tudo no livro. Situações muito íntimas, que ele só andava sem camisa, ele saía, andava sem camisa, só colocava a camisa quando ia trabalhar. Ele, quando discutia com a mãe, com qualquer pessoa, ele costumava fazer isso com o braço, para poder reclamar. Isso veio detalhado na carta. E no final da carta, para a mãe ter certeza que era ele, porque a mãe doou todas as roupas e ficou apenas com um short vermelho. Ele desenha um short vermelho, ainda põe os 4 buracos onde passa o cadastro feito uns ilhoses, e desenha exatamente igual. O Medrado viu a foto, está no livro. E essa mulher, ela mudou a vida dela depois dessa carta. Ela realmente se mergulhou na doutrina espírita, encontrou o consolo que queria. E hoje é uma pessoa que leva a vida normalmente, sabendo que seu filho espera do outro lado, que essa perda é uma perda momentânea e que breve todos estarão juntos. Esse é o verdadeiro consolo que o Espiritismo prometeu. Através do esclarecimento. O consolo do Espiritismo não é ficar apenas ninando as pessoas, é esclarecer, é a iluminação das consciências. E essa iluminação das consciências, ela só se dá através do conhecimento. E é isso que vocês estão adquirindo aqui, todas as terças-feiras, com meu querido amigo comediante, palestrante espírita, José Medrado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder voltar novamente. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado, filho. Corta o microfone dele. Não vai falar daquele negócio. A pessoa é convidada para a casa que não é dele. E diz isto. Mas a verdade é que a inveja tem muitas formas de se manifestar. Se manifesta em forma de brincadeira, se manifesta com epítetos, mas eu vou fazer o sorteio aqui do quadro, que tem um quadro aí para a gente fazer sorteio. Rapidinho. Já vou meter a mão aqui, já vou tirar. Você é separado, né? A mulher não lhe aguentou mesmo, não foi, cara? É, né? Eu tenho aqui 2. O da direita ou da esquerda? Da direita? Direita, levante a mão. Quem quer a direita? Quem quer a esquerda, levante a mão. A esquerda ganhou. 358. Cadê? Vocês estão aí com... Estão ali porque... Hein? Paulo Maria? É Paulo mesmo, mas... Pronto. Já está aí, deve ser de outro dia. Ah, tá aí? Pronto. Depois você pega aqui, tá bom? Tudo bem. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, diz Paulo em 1 Coríntios. O que Guilherme faz é exatamente matar a morte. Trazer para nós a morte da morte. Porque no momento que ele pesquisa, que ele estuda, que ele devassa, que ele encontra fraudes, também, que ele encontra fraudes, ele está fazendo ecoar o questionamento de Paulo. E é isto. E é claro, e concordo com ele, que quando as pessoas recebem uma carta, aquilo não faz com que ninguém passe a ter fé. Aquilo gera nas pessoas um estímulo até. Mas aquilo não transforma em fé. Eu já contei aqui, vocês lembram, e aqui alguns presenciaram isto. Uma vez eu recebi uma mensagem de Paulinho, que foi um dirigente espírita, eu acho que era Paulinho. Ele foi assassinado na frente da sorveteria da Primavera, não, da Ribeira, lá na Ribeira. Estava com a noiva e ele morreu. Um dia ele veio, ele quis escrever, porque ele estava muito preocupado, porque não havia conseguido fazer com que o pai acreditasse. E aquilo era uma frustração enorme que ele sentia. Pô, meu pai. Aí ele mandou uma mensagem. Não é a minha tarefa principal esta, mas ele mandou uma mensagem e assinou como assinava em vida. Eu li a mensagem, como eu sempre faço quando recebo essas mensagens, né? Eu leio, pedi à pessoa que levantasse, ela levantou, Wanda, emocionadíssima, e disse, porque ele fala na mensagem do ceticismo do pai, então ele disse, pronto, ela disse, pronto, meu pai agora vai acreditar. Aí ela começou a ler essa mensagem. Logo no mesmo dia, ela perguntou se poderia ligar para mim. Na época era telefone fixo, não havia celular. E aí eu dei, aí ela me contando, mas Drado, eu comecei a ler. Ele disse, poxa. Aí quando eu terminei, disse, está vendo, pai? É Paulinho. Ele virou para mim e disse, será? Pronto, foi o suficiente para Paulinho me perseguir. Na reunião seguinte, foi exatamente assim. Eu preparando para sair, eu sinto, tinha acabado de tomar banho, e eu estava vestindo a minha roupa mais íntima. E aquilo ecoa, você usa isto? Porque eu não usava não. Diga isso a Wanda, para ela dizer a meu pai. Aí eu, poxa, é um detalhe interessante. Aí eu, Wanda, olha, Paulinho me passou. Poxa, Medrado, eu não sei disso não. Aí, no mesmo dia, ela foi, morava perto do pai. Ô pai, olha, Paulinho. Ele, que coisa. Mas será que foi ele mesmo? Ele, quando morreu, estava usando um perfume estileto do Boticário, né? Na época estava na moda, né? Vocês é da época do Contorré, não é? Vocês lembram do Contorré? Aí, a Rita se entregou logo aqui, sabe? Que algumas pessoas chamavam Bom Correr, né? Porque era tão forte. Mas as pessoas mais sofisticadas usavam almíscar. Almíscar, não era Contorré não. Avon chama. Aí ele disse que ele usava esse perfume que o pai tinha.
escondido e cheirava o perfume para se lembrar dele que ninguém sabia. Eu disse, Paulinho, não tem como. Ele vai cair com esta. Disse a Wanda, pô, Medrado, eu não sei também não. Aí o pai, pô, mas foi lá, pegou o frasco, o perfume estava até amarelado. Olha aqui o perfume. Aí, mas como é que ele sabia aí? Mas será que é ele mesmo? Aí ele tentou uma última coisa. Na casa de uma colaboradora do centro, Gilca Bertani Leal, irmã de Marileide Leal, dirigente do Centro Espírita de Jiquié, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, na casa dela, no Evangelho, ele veio, poxa, eu preciso escrever, e aí pronto, se providenciou, ele escreveu, e tentou assinar como assinava em vida, e disse, é meu último esforço, é o meu último esforço. E aí, Gilca, prima, mas não é possível, eu não sei. Foi feito, não é, o exame comparativo lá, não sei como foi. De fato é. Eu disse, não mostre antes de ter a certeza. Não, mas sim, foi aquela coisa, aquela confusão. Aí levou para ele leu, viu a assinatura. E se tinha um documento, eu acho que era um cartão do CPF, inclusive, para que ele olhasse e lembrasse. Ele disse, que impressionante. Mas será que é mesmo? Paulo nunca mais apareceu. Por isso que as mensagens não transformam a fé. Ela é aquele empurrãozinho que você busca realizar. Depois, o aprofundamento pelo conhecimento. Mas não transforma, não. Quantas mensagens eu já recebi aqui, não sendo minha tarefa. Se todas as pessoas que já receberam mensagens estivessem aqui hoje, todas as dependências seriam preenchidas. Rosina recebeu uma mensagem, ela está dizendo, ele está batendo no peito, eu recebi. E foi interessante a de Rosina. Eu acho que não tem problema eu contar, Rosina, se eu me equivocar em alguma coisa, você fala. Ela recebeu a mensagem, Guilherme, e ela não sabia de quem era a pessoa. A pessoa... A irmã da empregada da irmã dela. Quando eu li a mensagem, aí os nomes foram citados e Rosina reconheceu os nomes. Mas eu falei, Medrado, eu não sei quem é não. Eu falei assim, então foi um curto-circuito. Deu um curto-circuito aí, sabe? E aí na reunião seguinte, Rosina toda assim, empolgada, olha, é irmã da empregada de minha irmã. Ela não sabia, quanto mais eu. Não é? Então, essas coisas, eu acho que outras pessoas já devem ter recebido, né? Com 15 dias. E eu sempre faço o seguinte, Guilherme. Se eu disser alguma coisa errada que não é assim, vocês, por favor, me corrijam. Nunca tive contato com nenhuma dessas pessoas. Nenhuma. Aí eu recebo a mensagem, eu leio quem assina a mensagem. Não é assim? Fulano de tal, tem algum parente aqui? Aí a pessoa se manifesta e diz, por favor, fique de pé. Não é assim? Aí eu leio a mensagem e digo, tudo que foi dito aqui, os nomes são verdadeiros, sim. Eu sabia, pergunto de público. Não é? Aí a pessoa responde, eu ainda digo o seguinte, olha, é aquela pessoa, quem tiver curiosidade em saber detalhes, procure-a depois. Sempre é assim que eu faço, não é? E pobre de quem está perto de mim. Rosângela, Renato. Rosângela já tem pai que desencarnou.
É aquele que eu lhe falei, que a Adenauer compilou. Então, quem é mais próximo de mim, por exemplo, a Rosângela, Renato. Rosângela tem um pai desencarnado, Renato também. A possibilidade deles receber é quase zero, porque eu conheço a história. Então, se eu conheço a história, eu vou ser contaminado por ela. Rosângela nunca recebeu, nem Renato. Nem Renato. Então, a mediunidade, gente, ela falha, porque ela é orgânica, sabe? Meu pai. E você ainda escreveu o nome dele errado, você diz, você é engraçado, né? Medrado, meu nome não é escrito assim não, meu nome é escrito I-S-A-C. E você me mostrou aquela praxeta de ser. Disse azar que eu errei. Aí você virou para mim, seu pai é engraçado, nem ainda brigou comigo. E falou coisas que nem a bisneta dele, ele não conhecia. Não conheceu, eu que criava. E ele falou tudo certinho, direitinho. E as citações de pessoas que receberam, né? Então o que acontece? Hoje eu dizia, inclusive a Guilherme, eu falei assim, ó, quanto mais perfeita for a comunicação, mais cuidado, porque beira a fraude. Claro, porque como eu estava dizendo, o médium tem seus momentos de dificuldades, porque é um fenômeno orgânico. É um fenômeno orgânico. Então, no dia, uma dor de cabeça, uma indigestão, tudo interfere. Mas tem 3 coisas que eu, na minha avaliação, penso, Guilherme, que são imprescindíveis no médium. Eu acho que 3 coisas. E eu não vou pela questão da fé, da religiosidade também não. Eu, inclusive, botei aqui essas 3 coisas. Compromisso, disciplina e honestidade. Compromisso com a causa. Compromisso com a causa. Eu acho abominável o médium que vive da mediunidade. Eu digo sempre isso aqui. Você tem que ter o compromisso do dar de graça o que de graça recebeu. Médium que vive por conta dos livros que vende, por conta das pinturas que faz, eu, pessoalmente, acho um absurdo. E nada justifica para eu poder me entregar mais à causa. Não. O exemplo é Chico, né? Sabe? Chico deu o nosso exemplo. Chico trabalhava de manhã e de tarde e à noite ganhava o pão da alma. Eu fui servidor do TRT, como vocês sabem, 37 anos. Está aqui um desembargador que foi presidente do TRT e ele pode dizer se eu cumpria ou não as minhas obrigações como servidor público. Claro que sim. Eu já antecipo. Que, por sinal, o dia que eu estou mais assim, eu pego a moção que ele fez aprovar numa turma lá do tribunal, quando da minha aposentadoria, e me sensibiliza e me emociona pelas palavras do doutor Paulino. Então, quer dizer, o compromisso é exatamente com essa isenção. Ele não é médium e poderia até ficar com as rendas dos livros. Claro, ele teve o trabalho de escrever, não foi ninguém que chegou e escreveu por ele. O trabalho foi dele. Mas ele repassa. Ele repassa. Disciplina. Gente, porque é complicado. É complicado. Eu já contei a vocês aqui, quando eu estava treinando a psicografia, lá atrás, na década de 80. Eu, aluno do Colégio da Polícia Militar, Frei Carlos, um dos mentores da nossa casa, porque eu já trabalhava no Banco do Brasil, estudava de manhã, era uma confusão. Eu minto, trabalhava, já estava no TRT, eu entrei no TRT em 81. Então, ele queria que eu acordasse 4 horas da manhã para treinar psicografia. Aí eu fazia o seguinte, tá certo, meu irmão, tá certo. Naquela época era assim, aqueles rádios relógios, vocês lembram que tinha um visor, que era assim, era coisa sofisticada.
Aí eu botava o horário, mas eu não acionava o alarme. Eu fingia assim que esquecia. Eu sonhava com ele dizendo, tá na hora de acordar, vamos acordar para exercitar. E é claro, honestidade. Vocês me conhecem aqui há muitos anos. Eu penso que essa coisa de médio eu chamo de vidente de ônibus, Guilherme. Né, que vê espírito em tudo quanto é lugar. Espírito que não sabe ser encarnado, desencarnado. Isso tudo é lorota. Isso tudo é conversa. Então se inflamam, não se inflam não, se inflamam ali dos seus sentimentos de carências, de reconhecimento, de aplauso, aquela coisa toda, e sai falando montes. E em verdade só prejudica e gera mais ainda suspeição sobre a mediunidade. Quantas vezes o médium chega assim para uma pessoa, esses médios que gostam, né, de impactar, aí chega assim, chega para uma pessoa de 80 anos e diz assim, o seu avô está aqui. Lógico, o cidadão com 80 anos, aí eu oriento essas pessoas e falo assim, peça para perguntar o nome. Porque é sempre assim no subjetivo. Seu avô paterno, sua avó materna. Tá, pergunte o nome. Pergunte o nome. E isso é um direito. É um direito. É um direito da pessoa. É um direito da pessoa. A verdade, vocês sabem o que é? Vocês gostam de ser enganados. Vocês gostam. Vocês gostam. Se vocês não gostassem, vocês não iam em cartomante. Que vocês vão ou já foram. Sim, tá. Então, muitas vezes é uma necessidade de ter o conforto, ainda que ache que aquilo não é bem verdadeiro. Mas tem o conforto de uma situação que vai gerar alívio para a sua dor. E se você desdizer aquilo, a pessoa se aborrece com você. Eu me lembro de uma mãe que trouxe aqui umas mensagens para que eu visse, umas mensagens genéricas, subjetivas, sem a menor comprovação. Eu virei e perguntei, por que você acha que é seu filho? É coração de mãe que não se engana. Eu disse, olha, mas não há indício. Ela se aborreceu e elaborou um livro com essas mensagens do filho. Aí um dia mandou me entregar, como assim? Como se fosse, né, um assinte, como a gente diz aqui. Mandou me entregar e deixou em cima da mesa, lá no salão. Deixou em cima da mesa. E botou assim, para você ver o que eu fiz com as mensagens do meu filho. Então, quer dizer, ela tinha necessidade de acreditar. É uma necessidade que ela tinha. Então, as carências geram isto. Não é? E infelizmente se encontra alguns desonestos que fazem isso, que orientam comunicações. Olha, mulher que recebe comunicação para orientar o marido. Olha que conveniente. Olha que conveniente. E aí vem de todas as formas. Teve uma vez uma médium que chegou para mim, agora imagine comigo, macaco velho, né? Nascido e criado na preguiça. Não é? Ela, olha, Medrado, o meu mentor mandou lhe dizer que você tem um compromisso de termos um filho juntos. Eu virei assim, vai ter com capeta. Vai ter com capeta lá no inferno. Não comigo. Gente, as pessoas deliram. As pessoas deliram. E é claro que a gente sabe que em todo o processo humano vem o conteúdo emocional, os calques, as frustrações, tudo junto, né? Tudo sempre vem muito junto, sempre tudo gera, muitas vezes, os equívocos.
equívocos, mas cabe a nós exatamente esclarecer, colocar luz, ainda que isso incomode. Faça como o Guilherme faz, colocar nos livros, ele se posicionar. Poxa, eu tenho certeza que tem muitos espíritas que devem censurá-lo. Não, não é bom não, não vamos expor essas mazelas. Mas a nossa doutrina é uma doutrina de razão. Tem que bater de frente mesmo. Tem que bater de frente. Essa tal verdade que Jesus propôs, que liberta, fazemos o que com ela? Sufocamos? Nos omitimos? De jeito algum. E é claro, a gente sabe que as religiões incutem, colocam medo. Olha, a nossa é a melhor do mundo, não tem outra igual. E a partir daí a gente muitas vezes desenvolve um sentimento de crença absoluta naquilo. Agora mesmo, né, está circulando que o Ricardo Boechat desencarnou desta forma porque em 2015 brigou com o Malafaia. Vocês não viram isso, não? É. Então, quer dizer, é uma forma de se apoderar o Malafaia, de olha como ele é poderoso. Vocês não viram, aconteceram isso com João de Deus, porque quando ele foi preso, teve um agente que teve um acidente, o ar-condicionado parece que pegou fogo, aí estava dizendo que já eram os espíritos de João de Deus. Eu disse, mas manda esses espíritos todos para mim, que eu vou mandar tudo para Guilherme lá em Pernambuco. Manda tudo aí que eu quero ver. Mando lá para Guilherme Velho, tudo em Recife. Sabe? Então, quer dizer, é para gerar exatamente esse medo. Diz que aconteceu, foi num centro no Recife. Foi num centro no Recife. Eu não sei se a história procede. Disse que estava um médico conduzindo uma reunião, de repente ele foi tomado. Ele pulou para um lado, ele pulou para o outro. E aí o povo começou a se arrepiar. Olha, diz que foi um samba do crioulo doido, o médium sendo possuído. Aí, em determinado momento, ele começou a rosnar e dizer, eu sou o diabo. O povo até hoje corre. Mas um homem ficou sentado. Aí o médium olhou assim, foi lá, voltou. Aí foi até ele. Você não teme a minha presença? Ele virou e disse, não, eu sou da família, eu sou casado com sua irmã. Foi lá no Recife. Oi. Essas coisas não acontecem em Salvador, não. Não acontece, não. E para encerrarmos, meus amigos, com essa alegria grata de termos tido aqui Guilherme Acabado, quer dizer, Guilherme Velho. Não é isso, rapaz. Não, eu errei o sobrenome, sabe? Meus amigos... Não se preocupe não, que eu vou dizer lá às minhas namoradas que você não tem um Gol branco, não. Não, meu carro é um Outlander. Eu sei. Carro quem tem é pobre. Medrado anda de blindado, minha gente. A inveja machuca como que... Apesar de essa coisa de ser pobre é muito engraçado. E falando de morte, a gente é levado a pensar em enterro de pobres, como nós somos, não é? Gente, não tem coisa melhor do que enterro de pobre. Eu sei porque sou e fui em muitos, não é? De uns tempos para cá eu até não tenho ido, não. Tenho ido mais nos enterros assim sofisticados. Mas enterro de pobre é uma beleza. Vocês sabem que tem assim um script bem próprio, não é? Bem próprio. A pessoa chega, o principal é, parece que está dormindo. Olha, parece que está dormindo. Aí a outra,
vem, olha, para morrer basta estar vivo. Olha, se vocês não viram nenhuma vez negócio desse, você ou tem 10 anos de idade, que ainda ninguém por perto morreu, ou então é surdo. Aí a outra vez disse, está melhor do que nós. Pelo menos já foi, não está aqui. Aí a outra responde, é verdade. Quem fica é quem sofre. Quem fica é quem sofre. Mas a melhor de todas é aquele que chega ou aquela e diz assim, olha, é impressionante. Parece que ele sabia. Porque ontem eu estive com ele. Ele me pediu até mingau de mungunzá. Gente, e quem imaginava que isso fosse acontecer? E há uma necessidade de você se consolar afirmando isso. Quantas vezes ele não deve ter pedido mungunzá a ela? Mas ela lembrou daquele. E eu vi isto com a própria esposa do Boechat, não é? Verusca Doce, como ele chamava carinhosamente. Ela virou e disse a um jornalista, olha que interessante, nesse final de semana ele estava com os 6 filhos. Os 6. Olha aí dando a entender que parece até que ele sabia. Quantas vezes na vida ele esteve com os 6 filhos e não morreu? Mas é a necessidade de... Ele não foi fora da hora não. Ele foi na hora certa. É essa necessidade. Meus amigos, nós ouvimos falar de morte, de morrer. Quem está pronto aí? Quem está pronto? Oh, gente, vocês estão numa casa espírita. Eu já propus isso outra vez. Faz de conta que acabou de estacionar ali um ônibus. Tá ali, ó. Bem em frente ali, aquela casa de força. Tem Dr. Bezerra, André Luiz, tudo ali. Garantia certa. É um voucher certo para vocês irem para um bom lugar. Por favor, voluntário. Oh, gente... Olha aquela história. Vai pro lado de lá. Ninguém quer ir, não. Gente, olha. Essa dor de coluna que você tem. Essa artrite quando você vai subir uma escada. Tudo isso vai desaparecer. Mesmo assim, não. Gente, é Dr. Bezerra, André Luiz ali. Como diz então a frase do para-choque de caminhão. Se morrer é descansar, eu prefiro viver cansado. Apaga as luzes, por favor. Ai. Mas, meus amigos, esse é o momento que vocês já sabem o que vocês vão fazer. Um desejo verdadeiro à pessoa que está do lado. Se você conhece, vai em busca de outra. Vamos lá. Eu te desejo, Guilherme, vida, muita vida, saúde. De toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol quer tirar pra aqui? fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Peraí, deixa o pessoal terminar que eu vou pedir para que o pessoal... Gente, vamos colaborar aí para selfie. Olha, finjam alegria. Tira outra. Não, você não deixou o povo se preparar. Você quer que eu tire? Eu te desejo a paz. Finja alegria, alegria, felicidade, a cidade da luz, aê!
de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais. Vocês não esqueçam, dia 6 de abril, né, nosso jantar beneficente. E eu quero até falar com o Zé Maria. No sábado, eu passei o sábado com Mariene, ela foi lá para casa, Mariene de Castro, e ela está querendo cantar nesse 6 de abril, após a demonstração. Aí eu disse, eu vou ver com o meu povo lá, se a gente aceita você. Entendeu?